Olá, gente querida! Graça, paz e bênção, Deus os abençoe. Hoje, dia 1º de abril, quarta-feira, não é dia da mentira, muito pelo contrário. Jesus vai nos dizer no Santo Evangelho de hoje: a verdade vos libertará. Pois bem, o texto do Evangelho é de João, capítulo 8, versículos 31 a 42. Tome a sua Bíblia e me acompanhe. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer: vós os tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Está aí, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o texto bíblico bonito do Evangelho de hoje. Como vocês percebem, dois temas fundamentais se entrecruzam o tempo todo no texto de hoje: o tema da liberdade e o tema da filiação ou da descendência de Abraão. Vamos ver então como vai acontecendo na trama do texto essa polêmica entre judeus de um lado e Jesus do outro. O texto é construído como um diálogo tenso, um diálogo polêmico. Jesus fala, os judeus respondem. Jesus fala de novo, os judeus respondem. Jesus fala de novo, os judeus respondem. É um diálogo verdadeiramente tenso. E como começa esse diálogo? Com o tema da liberdade. Jesus começa dizendo: permaneçam na minha palavra, assim vocês se tornam meus discípulos, vocês conhecem a verdade e a verdade vos liberta. Pronto. Bastou tocar no tema da liberdade para atiçar a alergia do povo judeu. Que liberdade? Eles pensam imediatamente. Eles raciocinam a partir da concepção política de liberdade, mas para Israel não há somente uma concepção política. A liberdade política é também liberdade diante de Deus. Eles raciocinam assim: o nosso único rei é o Senhor Adonai. Então, se ele é o nosso único rei, nós não somos escravos nem súditos de ninguém. É bem verdade que, do ponto de vista histórico, a coisa é bem diferente. Israel passou por muitas dominações. Eles então rebatem: nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém.
mais ou menos. Do ponto de vista histórico, vocês recordam, a história do povo de Israel começa com a escravidão do Egito. Depois eles são invadidos pelos povos do mar, pelos filisteus. Depois vieram os assírios. Os assírios dominaram a terra de Jesus durante muito tempo. Depois vieram os babilônicos. Depois vieram os persas. Depois vieram os gregos com Alexandre Magno. Depois vieram os gregos do Egito, os Lágidas ou Ptolomeus. Depois vieram os gregos da Síria, os Seleucidas. E por último, no tempo de Jesus, quem dominava a terra era o povo romano. Os romanos dominavam. Portanto, do ponto de vista sociológico, dizer não somos escravos de ninguém é mais ou menos correto. Eles refletem a partir de um outro ponto de vista. Nosso único Deus, nosso único Rei é o Senhor. Portanto, se Ele é o nosso único Rei, nós somos os seus súditos e não somos escravos de ninguém. Jesus então conduz a reflexão para outro nível, um nível muito mais teológico. Versículos 34 a 38, aí está o miolo do texto. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O filho permanece na família, o escravo não. O escravo pode ser libertado e vai embora. Agora chega ao argumento central do evangelho de hoje. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Aqui está. Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, somente Ele pode nos libertar plenamente da escravidão verdadeira que é o pecado e tornar-nos verdadeiramente livres. Uma liberdade profunda, existencial, porque nasce desta liberdade gerada pelo Filho no alto da cruz. Jesus então passa do tema da liberdade doada pelo Filho para a chamada filiação, para a descendência abraâmica. E ele reflete assim: vocês dizem que são filhos de Abraão, e no entanto, vocês procuram me matar. Numa palavra, quem se diz filho de Abraão não pode agir diferentemente de Abraão. Na cultura, na tradição bíblica, o que oferece o pai? Como age Abraão? O pai oferece, obviamente, características biológicas, genéticas, tá bem. O pai também oferece um ofício, uma profissão. O pai oferece a herança, sobretudo a terra, mas, sobretudo, o pai oferece caráter, o modo de proceder, o modo de agir. Então, ninguém pode dizer que é filho de Abraão e querer agir diferentemente de Abraão. Como agiu Abraão? Primeiro, Abraão é o pai na fé. Abraão cedeu diante do conflito com o seu sobrinho Ló. Abraão partiu em obediência ao apelo de Deus. Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Abraão resgata prisioneiros. Abraão hospeda estrangeiros. É assim que Abraão age. Abraão nunca quis matar ninguém. Portanto, não adianta dizer, do ponto de vista sociológico, nós somos descendentes de Abraão, nós somos herdeiros de Abraão, filhos de Abraão, e, no entanto, agem de modo completamente diverso de Abraão. No final do versículo 38, Jesus começa a insinuar algo completamente diferente, que só será revelado no versículo 44. Vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Aqui entrou num tema espinhoso. Então, eles não são filhos de Abraão, muito menos filhos de Deus. Jesus vai dizer no versículo 44 que, na verdade, eles são filhos do diabo, porque agem conforme o pai, que é o diabo, o pai da mentira, o homicida desde os tempos primitivos. Os versículos 39 a 42 caminham na mesma direção. Eles se arvoram
para dizer: o nosso pai é Abraão. Abrem e enchem a boca para bater no peito e dizer: nosso pai é Abraão. Jesus rebate de modo muito simples: ora, se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão, hajam como Abraão agiria. No entanto, vocês procuram matar-me, diz Jesus. Jesus sabe que provém do Pai, ele sabe que revelou a palavra do Pai, e, no entanto, os judeus, que dizem que são filhos de Abraão, dizem que são filhos de Deus, agem de modo completamente diferente. A conclusão final, versículo 42, nos ajuda então a compreender toda essa querela. Se Deus de fato fosse o vosso Pai, vós me amaríeis. Esse é o argumento de Jesus. Se vocês de fato fossem filhos de Deus, vocês não queriam me matar, vocês me amariam, porque eu saí de Deus, eu não vim por mim mesmo, eu fui enviado do Pai. Uma palavra, o que está em jogo fundamentalmente é o tema da liberdade, de um lado, o tema da filiação, filiação abraâmica e filiação divina. Quem vive de prerrogativas sociológicas, os famosos demarcadores de identidade, os judeus tinham muitos demarcadores de identidade. O sábado, a circuncisão, leis alimentares, o culto, a Torá, o templo, etc, etc, etc. Não se pode viver destes demarcadores de identidade. Não se pode viver simplesmente de prerrogativas sociológicas. Ah, porque eu sou católico. Ah, porque eu sou crente. Ah, porque eu sou evangélico. Ah, porque eu sou cristão. Não, 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 não. No tempo de Jesus, muitos piedosos diziam: nós somos judeus, filhos de Abraão, filhos de Deus, e, no entanto, queriam matar o Senhor, que era aquele que pregou a verdade provinda do Pai. Prerrogativas sociológicas não funcionam. Ser filho do Pai significa ser libertado pelo Filho Jesus Cristo, libertado do pecado e da morte, e viver como pessoa livre e renovada. É isso que Jesus quer nos dizer no Santo Evangelho do dia de hoje. A liberdade plena provém do ato salvífico de Cristo realizado na cruz. A filiação divina provém daí as consequências. Quem é verdadeiramente filho de Deus, age como filho de Deus, libertado pelo Filho Jesus Cristo, inserido pelo batismo. São Paulo diz, enxertado. Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 11. Nós fomos enxertados em Cristo Jesus. São Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 3, no Filho nós nos tornamos filhos. Então, pelo batismo, nos tornamos filhos adotivos de Deus, no Filho que é Jesus Cristo. É Jesus quem nos liberta, é Jesus quem nos dá vida nova, e por isso, tendo estas características do Pai, o Pai de Jesus é o nosso Pai. Assim, nós que somos filhos, tenhamos as mesmas características do Pai e não hajamos como o pai da mentira, homicida. O diabo é o pai de todos os pecados. Quem se diz filho de Deus, quem se diz filho de Abraão, quem se diz irmão de Jesus Cristo, mas age conforme o diabo, é falso, hipócrita, homicida, ladrão e mentiroso. A palavra de Deus desse dia nos ajude a viver de modo coerente a nossa fé. Não à procura de prerrogativas históricas, sociológicas, nos apegando a títulos. Ah, porque eu sou isso, ah, porque eu sou aquilo. Não, 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 não. A nossa única prerrogativa, nosso único título é sermos filhos de Deus, libertados do pecado por nosso Senhor Jesus Cristo, no seu ato salvífico no alto da cruz. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.